Bom dia, pessoal. Já peço desculpa, porque o horário que eu tô conseguindo gravar vai atrasar um pouquinho o vídeo de vocês, mas daqui a pouquinho chega pra vocês, tá? Deu algum erro no outro que eu gravei e não tava subindo pro YouTube, então eu tô gravando o outro, tomara que suba. Bom, ainda bem que é pouca atividade que a gente tem pra hoje. São duas atividades super facinhas. Primeira coisa, deixa eu lembrar vocês, né? Hoje é o primeiro dia do mês de dezembro. Então, na hora de fazer o cabeçalho, não esqueça que a gente está em dezembro. Agora não é mais novembro. Beleza? Começou o Natal. Quer dizer, começou a contagem regressiva para o Natal, né? Aí, a primeira matéria que a gente tem é de português. Aqui a gente vai ver algumas diferencinhas entre o S, SS ou C. Quando que vai usar cada um, né? Pelo menos uma introdução, que algumas vezes não é tão fácil assim notar qual das palavras que a gente vai usar, qual das letras a gente vai usar. Ou par de letras, no caso do SS, né? E para isso a gente vai treinar um pouquinho fazendo atividade da página 228. Então, vou lá na página 228 ler rapidinho para vocês. Então, começa pela C. Nas palavras passarinho e rosa, o som do S é o mesmo? Então, perguntinha bem simples, né? D. Para representar o som do S entre vogais, o que devemos fazer? Então, só lembrando, eu acho que eu já comentei alguma coisa com vocês numa outra aula, mas vou falar novamente. Então, quando o S ele tá sozinho entre vogais, ó, vogal E, vogal O, ele tá sozinho entre vogais. Então, o som do S ele vai ter o som de Z. Eu não vou ler peso, eu vou ler peso, né? De pesar. Então, também fiz com a letra minúscula. Peso. Então, vogal, vogal. O S está sozinho entre vogais. Então, ele tem um som de Z. Sempre que, claro, na nossa língua portuguesa, né? Em outras línguas, outras regras. Mas em português, o S está sozinho e está entre vogais, ele vai ter o som de Z. É como se eu estivesse lendo assim, mas não é assim que escreve, né? Escreve desse jeito, tá? Quando eu quero escrever alguma palavra que tem que ter o som de S, né? O som de S, mas só tem vogal entre eles. Por exemplo, eu quero escrever assunto. Se eu escrever com um S só, fica assunto. Assunto nem existe essa palavra. Então, se eu quero que tenha esse som quase do som da cobrinha, né? Se eu quero esse som e ele tá entre vogais, ó, vogal O, vogal U, então eu coloco o SS, que daí vai ficar com esse som de S. E o C, cedilha, né? No caso, ele também tem esse som de S. Mas assim, pelo que eu me lembro, que me vem na cabeça agora, sempre o C cedilha ele vai estar lá no final, acompanhado de ão, ou em alguns casos excepcionais estão no meio, mas geralmente está no final, pelas palavras que me vêm à cabeça agora. Mas tem algumas exceções, por exemplo, paçoca. Paçoca está bem no meio, né? E é com C cedilha. Então, os casos de C cedilha, como eles são bem poucos, com a leitura contínua, lendo sempre, estando em contato sempre com as palavras, vocês conseguem lembrar de boa qual que são as palavras com C cedilha. Porque o resto, daí você vai ter que só se ligar nisso daqui. Se eu quero esse som de S, eu uso o SS. Se eu quero som de Z, eu uso o E, ou o S sozinho. Então, é isso que eu tinha para relembrar vocês. Aí, aqui, tá perguntando exatamente o som do S entre vogais. Ele quer que você represente. Como que você vai representar? Pensa aí. E aí, em quais palavras do e-mail de John o som do S é representado por outras letras? Nesse caso, o e-mail, eu esqueci de digitalizar, mas ele tá na página anterior.
Ele tá na página 227. Então, vocês vão ter que voltar uma página. Eu não digitalizei, mas tá ali. Ele tá azulzinho. É bem pequenininho também. Bem tranquilo. Aqui tem um verbetezinho, que é por isso que a gente fez essa página e não a anterior, que eu queria que vocês lessem isso. A letra S tem o som de S quando está no começo da palavra ou após a consoante. Então, eu esqueci de falar, de relembrar isso, né? Também tem som de S se estiver no começo da palavra. Vai ter o som de S e não de Z. Exemplo, salada, insistir. Tá vendo que aqui é uma consoante, não é uma vogal? Então, tem o som de S, insistir. Quando está entre vogais, A, E, I, O, U, vogais A, E, I, O, U, o som do S tem o som de Z. Exemplo, casa, mesa. Então, vogal, 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 vogal. Então, tem o som de Z. Para ter o som de S entre vogais, é preciso usar o grupo SS, que é o que a gente já comentou. Por exemplo, se eu tivesse usado um S só aqui, fica mazinha. Mas como usou SS, fica massinha. Aqui ficaria pêssego. Mas como usou SS, fica, né, pêssego. Entenderam? E aqui é para vocês pesquisarem jornais, revistas, mas não só isso. Pode ser celular, stories, YouTube, qualquer lugar onde vocês acharem palavras escritas. E claro, escritas corretas, né? Por exemplo, eu vou ver o post de uma pessoa que não sabe escrever direito, vai estar escrito todo errado. Então, tem que ser lugares onde as palavras estão escritas corretamente, né? Daí vocês vão procurar palavras quando o S está no início da palavra ou após consoante é tudo que não é A, E, I, O, U, é o B, C, D, F, G, essas aí. Aí o S entre vogais é A, E, I, O, U, e palavras com grupo de SS, são 4 palavras de cada um. Bem tranquilo, né? Essa parte aqui não tem como, então não vamos fazer. Terminando a parte de português, daí só pra gente finalizar isso daqui, eu já ia até... Pensei em parar, mas eu queria que a gente chegasse até o 1000. Só tem mais 2 atividades, né? Então, hoje a gente faz mais 100 números. Eu não sei se eu coloquei no meio da semana ou coloquei pra semana que vem mesmo. Tem que dar uma olhada no meu planejamento que eu já esqueci. Na hora da professora é de um peixe. Não tá abrindo. Bom, mas enfim, a gente finalizando 1000, daí eu paro de fazer atividade dessa daqui. Mas eu queria finalizar com vocês e por isso a gente vai continuar a sequência. A gente parou em 800, agora a gente vai de 800 a 900 e fazer a tabuada do 9. Semana que vem a gente faz de 900 a 1000, a tabuada do 10 e acabou. Lá no meio da semana eu ainda não sei o que eu fiz. Provavelmente eu coloquei semana que vem. Enfim. É isso que a gente tinha de atividade para hoje. A gente conversa, então, amanhã nas orientações das atividades de amanhã, beleza? Um beijo, até daqui a pouco. E se vocês tiverem dúvida, não esqueça de mandar mensagem, não esqueça de mandar as fotinhas das atividades.